Aí, Bruno, você fala. Aí, tá. Agora começou a transmissão. Então, nesse Uhum. momento, estamos online, tá? Estamos com transmissão aqui na plataforma do Play. E nesse primeiro momento, você vai falar de forma ininterrupta. Então, agora eu vou falar aqui as instruções, tá? Então, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui no dia 20 de agosto de 2025. São 14 horas e 4 minutos no horário que eu acompanho aqui no relógio. E vamos aqui para uma sessão de defesa, banca de projeto de graduação em computação da Universidade Federal do ABC, como fins de finalização do bacharelado em ciência da computação do candidato Bruno Reis Galindo. Vou deixar aqui para o Bruno falar o título do trabalho, para fazer suas explanações. E aqui o protocolo vai funcionar da seguinte forma. O Bruno, candidato, tem entre 20 e 30 minutos para a exposição dos trabalhos realizados, do estudo conduzido por ele, e depois teremos tempo livre para cada um dos membros da banca. Então, o Bruno fala de forma ininterrupta, e depois existe uma possibilidade de troca de falas entre os membros da banca, então um de cada vez. Então, primeiro, Andréa, professora Andréa, da Unifesp. Então, obrigado, Andréa, por estar aqui conosco. E depois, nosso colega da UFABC, o Diogo, e professor Diogo, que também vai fazer. E depois vamos para uma sala de apoio para fecharmos aqui a deliberação. Depois retornaremos para este ambiente em que fecharemos a sessão. Tá? Então, Bruno, eu vou começar a gravar aqui. Uhum. Então, nesse momento, estamos em gravação e a palavra é sua com aquela observação de 20 a 30 minutos de apresentação. Eu costumo desligar a minha câmera para que flua melhor os dados aqui. Uhum. Então, por isso que eu vou, mas quem quiser, aqui a Andréia e o professor André e o professor Diogo, se quiserem manter a câmera ligada, fiquem à vontade também. Então, uma boa apresentação, Bruno. Vou Yeah. começar o relógio aqui. A palavra é sua. Prazer, sou Bruno, graduando em Ciência e Computação. O título do meu projeto é Desenvolvimento de Ferramentas Interativas para o Ensino em Patologia. O meu orientador foi o André Luiz Brandão e minha co-orientadora, a Andressa Germano da Silva, que ela é mestrada do curso de Patologia da Unifesp. Ela é da Unifesp. Então aqui está a estrutura da minha apresentação. A gente vai começar com a introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados e a conclusão. Começa aqui na introdução, a gente vai dar um contexto da importância do trabalho. Então a gente tem que o câncer do colo do útero, que é o câncer cervical, ele é um grande desafio na saúde brasileira. O câncer do colo do útero é a quarta morte mais comum entre câncer entre mulheres globalmente. Em 99% dos casos do câncer está presente o vírus do HPV, que é o papiloma humano vírus. E visto essa realidade, a gente vê qual que é a importância de preparar os profissionais da saúde para poder diagnosticar esse tipo de doença e fazer o tratamento correto. Então, a formação dos profissionais de saúde é um ensino atualizado em patologia para o diagnóstico dessas doenças. E o campo da patologia, ele é um campo que tem muito conteúdo prático e visual. A gente tem aqui a patologia, que é o estudo científico das doenças, e a citopatologia, que é o estudo científico das células. Então, a gente tem o desafio dos alunos de traduzir os conhecimentos teóricos que eles aprendem em sala de aula e aplicar isso na prática quando eles forem exercer a função deles. E nos cursos de enfermagem no Brasil, tem pequena ou quase ausência de carga horária de aulas práticas em patologia. Então aqui, a gente consegue ver nessa tabela de um outro trabalho, a gente tem nas principais universidades federais do Brasil, a gente consegue ver aqui a grade de patologia e enfermagem. Na primeira coluna a gente tem o nome da universidade, na segunda coluna, consigo marcar aqui, ó, a gente tem os horários de patologia e aulas teóricas e o ano e o período do curso. E nessa terceira coluna aqui, a gente consegue ver se tem ou não aula prática naquela universidade. A gente consegue ver aqui, ó, quantas universidades que não tem nenhuma aula prática nesses cursos de patologia. Depois a gente consegue ver aqui na Universidade de São Carlos, a gente tem 15 horas de aula prática. A Universidade Estadual de Campinas já não tem nenhuma. Então, caramba, tem um grande espaço aí, né? Você não tem essa dificuldade de depois conseguir pegar esse conhecimento que ele aprendeu e aplicar na prática. Os objetivos do nosso trabalho é
A implementação de ferramentas interativas para ensinar, para melhorar o ensino de patologia na saúde e suprir essa necessidade de atividades práticas nesses cursos. Então, a gente vai fazer isso trazendo ferramentas inovadoras para a sala de aula. Então, a gente vai trabalhar com essas ferramentas interativas e didáticas. A nossa metodologia para o trabalho, a gente foi feito em parceria com a Unifesp. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e no parecer que está presente aqui no primeiro parágrafo. E foi feito por uma equipe interdisciplinar. Então, a gente tem o pessoal aqui da ciência da computação da UFBC. Então, por exemplo, tenho aqui que estava fazendo meu trabalho de graduação, também tinha o Gabriel, que estava fazendo parte da iniciação científica dele, e na Unifesp a gente tem os profissionais de saúde. A gente teve a Andressa, que foi orientadora, e teve mais o pessoal lá que ajudou a gente na elaboração, acompanhamento, teste do projeto. Então, semanalmente, a gente tinha reuniões para alinhar a expectativa do trabalho, traçar objetivos, trocar ideia, para a gente conseguir fazer esse desenvolvimento. Daí, todos os artefatos que a gente gerou nesse trabalho, eles fazem um trabalho chamado Jogos Educativos e Simulador Interativo no Ensino da Patologia para Enfermagem e Biomedicina, que vai ser apresentado no 24º Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimentos Digitais, que é o SB Games. As ferramentas que a gente utilizou para desenvolver os artefatos que a gente gerou nesse trabalho foi o Game Engine Unity, que a gente utilizou para fazer a elaboração do simulador, o C# como linguagem de programação, principalmente que é a linguagem mais comum utilizada no Unity, e o Arduino, que a gente usou para gerar um artefato para expandir um jogo de tabuleiro que a gente gerou durante o trabalho. Então aqui tem uma imagem e breve descrição dos artefatos que a gente gerou. Então, primeiramente, o artefato mais importante que a gente gerou nesse trabalho foi o simulador PAPSIM, que a gente desenvolveu na plataforma Unity, programado em C#. Ele possui recursos gráficos temporários aí, então a gente ainda não teve investimento para fazer ele bonitinho, com background, com desenho, com uma arte final. Então ele foi feito mais de uma maneira exploratória, a gente fez um protótipo, está com bastante arte temporária, e o principal objetivo dele é abordar o tema de coleta e rastreio do exame de Papa Nicolau, que é o processo de citologia, que é importante nesse tratamento e rastreio do câncer do colo do útero. Um outro artefato também desse trabalho é que o pessoal da Unifesp, eles geraram um jogo de tabuleiro, que é complementar ao ensino que a gente vai aprender no simulador PAPSIM, que ele é para instruir o aluno sobre o diagnóstico e tratamento do HPV em específico. Então, a ideia é que ele vai ser complementar ao simulador. E durante o trabalho, a gente viu que tinha necessidade de meio que integrar eles, fazer uma coisa só. Então, a gente está procurando maneiras de como pegar esse jogo de tabuleiro e integrar no fluxo do simulador para fazer um processo só com os alunos. Daí, primeiramente, para a criação do PAPSIM, a gente criou um storyboard de como seria a elaboração do jogo. Então, o jogo funciona mais ou menos como se fosse uma light novel. Ele funciona uma historinha, então vai ter todo o segmento das cenas e em que a gente vai ter toda essa aprendizagem e iterações para realizar a coleta. Então, no nosso storyboard, ele foi dividido em 2 cenas, e dentre essas cenas a gente quebrou em subcenas para ficar um pouco mais granular essa parte do desenvolvimento do projeto. Então, a gente tem aqui que na cena 1, a gente vai fazer a coleta da amostra de 2 pacientes no exame de Papa Nicolau, e na cena 2 a gente tem o preparo e análise dessas amostras em laboratório. Então aqui, um pouquinho mais quebrado, a gente consegue ver quais são os tópicos da cena 1. Aqui a gente tem 4 subcenas, que é a coleta, a citologia e tal. A gente vai passar com mais detalhes essas cenas no futuro. E aqui é a cena 2, que a gente quebrou em um pouquinho mais de subcenas. Aqui está um pouquinho mais complexo. Mas aqui a gente vai no laboratório e vai fazer toda essa preparação das amostras e a gente vai ser apresentado ao procedimento operacional padrão, os equipamentos do laboratório. Aqui a gente tem os nossos resultados do trabalho. Aqui a gente tem como a gente fez para controlar o fluxo do jogo no nosso simulador. Então a gente criou um sistema de alteração que praticamente a gente definia um arquivo de texto que continha todas as instruções e o diálogo daquela cena. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo de texto, eu tenho lá o diálogo, o nome do personagem, o que ele fala, e eu tenho as interações que eu realizo na cena. Então eu posso mostrar imagens, eu posso ativar e desativar objetos na cena, eu posso realizar a transição para a próxima cena, e tudo isso é definido dentro de um arquivo de texto que esse sistema de autorização ele vai ler e vai interpretar os comandos. A gente tem dividido em 2 partes, comandos de diálogo, que é o que mostra a fala dos personagens na cena, e o comando de ação, que faz essas funcionalidades diversas de modificação na cena. E aqui é como a gente faz para trabalhar com essas instruções. Então aqui o emissor, aqui do lado esquerdo, a gente pode considerar aqui que no nosso caso é nosso sistema de autorização. Então ele vai ler nosso arquivo de instrução, ele vai pegar um evento desse e vai disparar para o nosso sistema de broadcast. Então, por exemplo, aqui eu considerei que está
disparando um evento de diálogo nesse diagrama. Então, o que ele vai fazer é que a gente vai ter vários sistemas receptores na cena, que são nossos signal handlers, que querem receber esses comandos. Ele vai pegar esse evento e vai disparar um por vez para todos os nossos signal handlers, até alguém que sabe interpretar aquele comando receber ele. Aqui a gente consegue ver, ó, em vermelhinho a seta, que o evento é disparado para o sistema de imagem, mas não é o sistema de imagem que processa isso. Passa pelo sistema de interações, chega no sistema de diálogo, opa, esse cara aqui que sabe interpretar esse comando. Ele faz o que tem que fazer e ele captura esse evento. A gente consegue ver aqui, ó, começou a ficar tracejado que esse evento não vai passar pelos outros sistemas que estão na cena. Então aqui, ó, passei uma a mais. Aqui a gente consegue ver um exemplo de um arquivo desse de autorização que a gente usou durante o desenvolvimento. Então eu consigo ver aqui na primeira linha que esse aqui é o nosso comando de diálogo. Eu tenho o nome do personagem, 2 pontos e qual é a fala dele. E todas as outras instruções são comandos de ação, tem esse prefixo que é o tracinho, uma setinha. Eu tenho o nome do comando e os argumentos daquele comando. Então, por exemplo, aqui eu estou inicializando um showcase, que é uma sequência de imagens que vai mostrar os passos de iniciação de mãos para o aluno, para o estudante. Então aqui como argumento eu tenho o conjunto de imagens que ele vai usar para fazer essa mostragem. Aqui eu tenho fade in da cena, espera, então essa é a maneira como desenvolveu todas as cenas no projeto. Então a primeira vez que o usuário abriu o simulador, essa é a primeira cena que ele vai dar cara, que esse é o nosso menu principal. Essa primeira opção aqui, continuar, ela vai estar desabilitada. Ela só é habilitada depois que o usuário já jogou uma vez e saiu antes de terminar. Então ela vai ficar habilitada que ele pode voltar da outra vez que ele parou. Então se tiver algum problema, ele pode voltar de onde ele parou. Ou se ele não conseguiu jogar o jogo todo numa sentada só. Daqui na segunda opção a gente vai começar o nosso simulador. A gente consegue ver os créditos, sair do simulador. E esse botãozinho aqui que eu vou deixar para mais tarde, que é surpresa. Então, primeira vez que o usuário entra no simulador, ele vai começar aqui no jogo. Então ele vai clicar o começar e ele vai começar na nossa cena 1. Então ele vai para a cena 1, a gente vai começar a nossa subcena 1.1, onde vai ser apresentado ao tutorial do jogo. Então ele vai ver essa telinha aqui, essa janelinha preta, onde ele vai ter primeiramente uma tela de boas-vindas, que vai ser a página 1, e na página 2 ele vai ter as instruções de como jogar. Então ele vai explicar para ele, nossa, como que eu avanço a velocidade do texto, como eu avanço o próximo texto, e como que eu tenho que interagir com os objetos na cena. Então, logo após o tutorial, a gente vai ser apresentado ao nosso primeiro personagem que a gente vai conhecer no simulador, que é a enfermeira Florence. Ela vai acompanhar todo o nosso processo de coleta da cena 1, e ela vai dar algumas instruções pra gente, o que a gente está fazendo lá na sala de coleta, qual é o procedimento que a gente vai realizar, como interagir com a paciente. E logo no começo ela vai pedir que a gente tem que realizar a lavagem das mãos antes de entrar na nossa sala de coleta, e vai ter que fazer o vestimento das EPIs, que estão aqui do lado direito presentes na sala. Então a gente vai equipar as EPIs e vai entrar na sala para começar o atendimento da paciente. Então aqui na subcena 1.2, a nossa enfermeira Florence vai apresentar para a gente o procedimento e vai apresentar a gente a nossa primeira paciente, que é a paciente Rosalinda. A gente vai fazer a anamnese da paciente, a gente vai fazer algumas perguntas que são comuns para esse tipo de procedimento. Então, por exemplo, se ela utilizou algum medicamento de uso contínuo, qual a última data de menstruação dela. São procedimentos padrões para esse tipo de procedimento. E ela vai dar as instruções de como se deve interagir com a paciente de maneira humanizada. Então, na subcena 1.3, a gente já está na preparação da paciente para coleta. Então, a gente vai clicar na maca, a paciente vai deitar na maca, a gente vai clicar na maca aqui do lado direito, e a gente vai começar a cena de coleta. Então, aqui na primeira cena, a gente consegue visualizar que a paciente vai estar deitada aqui, ela vai ser representada por esse quadrado do lado direito, e a abertura do canal vaginal seria esse retângulo menor aqui dentro. Então, do lado esquerdo, a gente consegue ver que a gente tem essa bancada, onde está todos os equipamentos que vai utilizar na primeira coleta, que é a coleta convencional. Então, aqui, ó. E já no subcena 1.4, depois da preparação, a gente vai fazer as 2 coletas. Então essa segunda imagem já é a imagem da citologia em base líquida, que é o outro método de coleta que a gente vai exercitar, vai fazer a coleta, e a gente consegue ver que aqui a gente vai ter equipamentos diferentes. Então a maneira como funciona, por exemplo, a gente começa com o nosso espéculo, a gente vai clicar na ferramenta aqui do lado esquerdo, ela vai ser inserida na paciente, a gente tem que clicar no espéculo para realizar a abertura, depois a gente tem que clicar nos instrumentos para finalizar a coleta e depois fazer a transferência da amostra para a lâmina, ou no caso da citologia em base líquida, a gente tem que colocar a amostra nesse pote e essa amostra fica nesse líquido. Depois que realizar as 2 coletas, a gente vai para a próxima cena, onde a gente agora está no laboratório, a gente está do lado de fora de um laboratório de anatomia patológica e a gente vai ser apresentado à professora Andrea.
que vai acompanhar sobre o rastreio das amostras que a gente obteve na cena anterior. Então, novamente, a gente vai precisar realizar a lavagem das mãos e a professora Andrea vai guiar a gente para realizar o vestimento das EPIs antes de entrar no laboratório. Daí, na nossa subcena 2.2, a gente vai visualizar que tem 3 estações de trabalhos na nosso laboratório. A gente, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter a nossa estação de coleta em base líquida. A gente vai ter uma capela de exaustão no centro, onde a gente vai fazer a nossa coloração da nossa amostra que a gente realizou no método convencional. E do lado direito a gente tem uma bancada com microscópio, onde a gente vai visualizar essas lâminas já preparadas. Ela vai apresentar as 3 estações de trabalhos para o aluno e a gente vai começar com a preparação da citologia em base líquida. Então aqui a gente vai ter uma cena parecida com a que realizou a coleta, então a gente tem que... A professora Andrea vai guiar o aluno sobre as instruções do procedimento operacional padrão para realizar a preparação da lâmina. E a gente tem que clicar nas ferramentas e nos instrumentos e colocar eles no equipamento e fazer a ordem certa das ações. Então, por exemplo, aqui o aluno pegaria o pote que contém a amostra, ele vai colocar no agitador e depois tem que transferir para a lâmina. Então ela vai colocando no preparador aqui. Então a professora Andrea vai guiar o passo a passo do aluno e ele tem que fazer essas interações para conseguir prosseguir. Depois disso ele vai partir para a capela de exaustão. A gente vai fazer a coloração pelo método de Papa Nicolau e análogo ao passado, só que essa é uma cena um pouquinho mais complexa, que esse procedimento tem muitos mais passos. Ele vai ter que fazer todo o procedimento operacional padrão para fazer essa preparação da coloração. Aqui no centro a gente tem o porta-lâminas e aqui a gente tem todos os químicos que a gente vai utilizar para fazer a preparação. Depois das lâminas preparadas, a gente vai para a última bancada, que é a bancada do microscópio. A gente tem essa ceninha que a gente fez em 3D para a gente conseguir demonstrar melhor as funcionalidades do microscópio. E a professora Andrea vai apresentar as estruturas do microscópio. Então, a gente tem essa visualização que ela vai rodando ao redor do microscópio enquanto apresenta as estruturas dele. Depois disso, a gente vai afastar da bancada e a gente vai ver aqui que a gente está em frente ao microscópio. A gente vai possuir 5 lâminas de amostra do lado esquerdo da cena e as 2 amostras que a gente coletou na cena passada à direita. Então, antes de a gente fazer o nosso rastreio das nossas amostras coletadas, a gente vai passar por essas 5 amostras de exemplo. Então, a professora Andrea vai instruir a gente a pegar cada uma dessas lâminas e colocar no microscópio. A gente vai se aproximar do microscópio para fazer essa visualização e ela vai apresentar para a gente alguma desses achados patológicos mais comuns que a gente vai estar procurando nesse tipo de exame. Então ela vai apresentar esses 5 achados patológicos que depois a gente vai ter que interpretar nas amostras que a gente coletou na cena passada. Então aqui a gente já avançou a cena com as amostras de exemplo e a gente já está na amostra que a gente coletou na cena passada. Então ela vai representar a imagem para a gente do que a gente está visualizando no microscópio e a gente tem que fazer o diagnóstico correto do que aquela amostra apresenta. A gente vai fazer isso para as 2 amostras, a que a gente coletou no método convencional e que a gente coletou pelo método de base líquida. E aqui a gente avançando no desenvolvimento do simulador, a gente percebeu que durante a cena 1, quando a gente faz a coleta da amostra para paciente, no método convencional da base líquida, a gente percebeu que estava muito abstraído, a gente não tinha muita interatividade e os alunos tinham dificuldade em visualizar bem o procedimento, ele estava muito abstraído, ele estava muito linear. Então a gente teve a ideia de refazer essa parte e fazer uma outra cena de coleta, que se eu descreveria essa, que a gente tem o objetivo de torná-la mais interativa. A gente quer utilizar mais animações e aumentar o número de interatividades que o usuário deveria fazer com a cena. Então, uma das coisas que a gente queria fazer, a gente queria usar periféricos para poder fazer gestos. Então, o aluno deveria utilizar algum instrumento, algum periférico para fazer o gesto que ele faria com as ferramentas durante o procedimento. Para a gente fazer isso, a gente teve algumas ideias de como a gente podia fazer. A gente teve a ideia de usar alguns controles, por exemplo, de realidade virtual, controle de Wii, esses controles que tem acelerômetro e giroscópio embarcado para tentar fazer esse gesto. Mas, caramba, a gente vai precisar fazer esse teste em laboratório com vários alunos, é complicado, sabe? Esses controles têm custo alto e é difícil a gente escalar para fazer esses testes. A gente pensou, poxa, a gente já está mexendo com o Arduino, a gente podia fazer o nosso próprio controle, a gente podia fazer um circuito Arduino, a gente ia lá, pegava um acelerômetro e fazia o nosso próprio controle para reduzir custo, mas ainda assim é difícil de escalar para a gente fazer esse teste em sala de aula, fazer muitos desse protótipo para a gente conseguir fazer esse teste com os alunos e complicado. A gente teve a ideia de usar dispositivo celular como controle, porque praticamente todo mundo vai ter um celular no bolso e ele já tem acelerômetro embarcado. Então a gente teve a ideia de integrar o celular ao simulador e usar o acelerômetro que está presente nele para a gente poder fazer esses gestos e interagir na cena. Então dessa maneira a gente se livrava desse problema de, poxa, como a gente escala
esse controle para a gente conseguir fazer esse teste com vários alunos, sabe? A gente reimplementou a parte do controle de cena. A gente tinha muitas limitações no sistema que a gente implementou para fazer a nossa cena 1 e a cena 2, que, por exemplo, a gente não conseguia fazer que a cena não fosse linear. Ele não tinha divergência no fluxo da cena e era um pouquinho complicado de trabalhar quando a estrutura da cena era muito complexa. A gente elaborou um sistema novo que ele é baseado em eventos. Para a gente controlar as ações que a gente realiza na cena, de vez da gente utilizar aquele arquivão com uma sequência de comandos, a gente usa um grafo, que a gente criou uma tela de edição de grafo, a gente consegue controlar os comandos de diálogo e fazer essas divergências na cena para controlar o fluxo. Então aqui a gente tem um diagrama de como funciona esse mecanismo. Então, praticamente, tudo que acontece na cena, ele é descrito como um evento. Então, por exemplo, até eu iniciar a cena é um evento. Cada evento vai ter uma lista de condição. Para ilustrar um pouco melhor o que seria uma condição, vamos dizer que eu estou na minha coleta do método convencional. Por exemplo, a minha condição pode ser que para eu realizar um certo evento, eu tenho que estar com o espéculo aberto e eu não ter realizado ainda a minha coleta com a espátula de Ares. Então essas seriam minhas condições para esse evento, e cada evento ele vai estar ligado a um ou mais gatilhos. Gatilho nada mais é qual que é a interação, o que está acontecendo na cena, eu estou tentando ativar esse gatilho. Então, por exemplo, meus gatilhos podem ser eu clicar no objeto na cena, eu clicar um botão no teclado, que a gente também utiliza para disparar esses eventos, ou no início da cena, por exemplo, a gente usa para dar introdução, e tem esse gatilho do início da cena. Então, começou a cena, ele dispara esse gatilho, e a gente consegue, por exemplo, mostrar a apresentação da cena. A gente já mostra o tutorial, e a gente põe a apresentação dessa cena. Então, o gatilho disparando, todas as condições do evento sendo completas, ele vai executar o nosso grafo de ações, que vai realizar os comandos na cena e vai ter as instruções de diálogo. Então, disparando o grafo aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos de como esses grafos são definidos. Então, tem essa telinha de edição de grafo. Ele sempre vai ter do lado esquerdo aqui esse grafinho verde, que é onde inicia a minha ação. E eu vou ligando da esquerda para a direita aqui, eu vou fazendo essa árvore dos meus comandos. Então, por exemplo, aqui eu começo com o comando de diálogo, eu coloco o nome da personagem, o texto dela. Aqui eu tenho um comando que a gente usa para animação, que eu espero 1.5 segundos antes de começar a mover alguns objetos para fazer a animação. Então, tudo isso aqui eu tenho definido em grafos que o nosso evento vai chamar. Aqui mostrando mais uma vez, eu tenho um outro exemplo que é uma das motivações de a gente ter feito essa reestruturação do projeto de controle da cena, é que a gente sempre tinha as cenas lineares. Aqui, por exemplo, essa ilustração que a gente consegue criar árvores e fazer essa divergência no fluxo. Então, por exemplo, eu posso ter uma lista de opções de diálogo que o usuário clica, ele pode ir para cenas diferentes, por exemplo, pode desencadear diálogos diferentes. Ou nesse exemplo aqui, por exemplo, que ele lê uma condição da cena, que é se o espéculo já está aberto, e ele sabe se ele tem que trocar a câmera para visualização dentro do canal vaginal ou uma visão mais afastada da paciente. Depois que o espéculo está aberto, ele tem essa visão mais aproximada. Então ele faz essa divergência aqui, visualizando essa variável e essa condição. Então a gente consegue criar esses fluxos divergentes para cada evento. E nessa nova cena de coleta também, a gente usou uma abordagem 2.5D. A gente brincou com misturar elementos 3D com elementos 2D. Então aqui você consegue ver, ó, que a nossa paciente, ela é totalmente 2D, ela é uma imagem, mas a gente usa nossos instrumentos, o canal vaginal e o colo do útero são elementos 3D. A gente utilizou essa abordagem porque a gente achou que seria mais fácil de fazer as animações na cena. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse minha espátula de Ares, a minha escova em 2D. Eu preciso fazer essa introdução, eu vou fazer a rotação da ferramenta. A gente tinha essa preocupação que, poxa, eu precisaria de muitos desse artefato em 2D, em ângulos e posições diferentes, para fazer essa representação mais fidedigna. Então a gente pensou, poxa, vamos usar elementos 3D na cena, que a gente consegue fazer mais fácil a animação programaticamente e ter essa sensação de profundidade e ter essa interatividade melhor na cena. Então aqui eu estou mostrando como a gente consegue utilizar para entrar nessa nova cena. Então aquele botãozinho lá embaixo que eu não havia comentado no menu, quando o usuário clicar nesse botão, ele vai entrar nessa tela de conexão. Para a gente fazer a integração com o nosso dispositivo, com o simulador, a gente usa uma biblioteca de multiplayer da Unity, é a biblioteca padrão deles, então é como se fosse um jogo multiplayer, eu estou jogando
aqui no meu computador com o meu celular, eu conecto por rede. E entrando nessa tela de conexão aqui, eu tenho que abrir o meu aplicativo do PapSim, do meu celular, e eu vou ter que preencher qual que é o meu endereço e porta onde está rodando o meu simulador e clicar em conectar. Eu vou entrar na cena, vou ter todo o fluxo parecido como eu tinha com a cena 1, que a gente vai ser apresentado aos passos e vai ter que realizar a coleta. E eu queria aqui mostrar quais são as interações que a gente criou, que eu posso usar meu celular aqui como controle. Então, quando o usuário está com o celular, ele vai ter uma cena que fica escrito aguarde. O celular fica com a tela preta e aguarde. E quando ele chega a alguma etapa no simulador que ele precisa fazer essa interação com o dispositivo, ele vai ser alertado com esse iconezinho do celular e o usuário sabe, poxa, eu tenho que pegar meu celular aqui e eu vou ter minhas instruções adicionais aqui. Então, uma das interações que a gente tem aqui é a interação de rotacionar. Então, o usuário vai começar a realizar a abertura do espectro, ele vai ver esse ícone na tela e fala, poxa, vamos olhar aqui no meu celular. Então ele vai ter essa cena aqui animada e com a instrução faça movimentos circulares com o dispositivo, ele vai ter que fazer o gesto para realizar a abertura do espectro. Aqui eu trouxe um vídeo para ilustrar, deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse daqui é para abertura do espéculo quando a interação é rotacionar o dispositivo. Aqui. Aqui, deixa eu pausar o vídeo rapidinho. Então aqui eu já estou bem avançado na cena. A enfermeira já está apresentando para a gente que está realizar a abertura do espéculo. Então a gente deixa a enfermeira passar as instruções. Eu tenho o aguarde, vou voltar aqui rapidinho. Consegue ver que a tela do dispositivo fica o aguarde aqui. Então não tem nada para o usuário fazer na tela do dispositivo. E depois que a enfermeira acabar de passar a instrução, a gente for realizar a abertura do espéculo, a gente vai ver que vai aparecer esse ícone no centro da tela, a gente tem que começar a realizar o gesto. Então a gente vai olhar aqui no celular e ele vai estar aqui representando qual que é o gesto que o usuário tem que fazer e a instrução vai estar escrito na tela. Então aqui o jogador vai começar a fazer o gesto, a gente consegue ver que está realizando a abertura do espéculo na cena. Vai realizar a abertura, e depois a gente vai para essa visão mais aproximada para ver o canal vaginal. Já está terminando. Beleza. Vamos passar para a próxima página aqui. Uma outra interação que a gente desenvolve também é a interação de girar. Então, quando o aluno ele fazer a introdução do instrumento, por exemplo, a espátula de Aires ou a escova cervical, ele tem que fazer um movimento de rotação para coletar essa amostra do colo do útero. Então, esse é um outro gesto que o aluno tem que fazer. Eu trouxe um vídeo aqui, mas a imagem no slide anterior aconteceu algum problema. Vamos ver o vídeo. Então, aqui eu tenho como funciona essa parte, como eu vou fazer a coleta da amostra utilizando a espátula de Aires. Então ali eu fui na minha bancada do lado direito, eu pego a escova, aproximo a câmera da personagem e eu clico no colo do útero para começar o procedimento. Então, algumas instruções adicionais que vão ser apresentadas pela enfermeira e a gente faz a introdução da ferramenta. Deixa eu começar a fazer o processo e mais uma vez, na tela do celular, ele vai apresentar a instrução separada de fazer a rotação do dispositivo. Então aqui eu tenho virar o dispositivo, eu viro o dispositivo em direção à tela e começo a rodar como se eu estivesse segurando o instrumento na mão e fazendo o gesto. Então aqui eu realizei já a coleta. Agora vamos voltar. Uma outra interação que a gente desenvolveu foi a interação de transferir a amostra da espátula e da escova cervical para a minha lâmina. Então, eu vou passar um outro vídeo aqui. Aqui a gente vai ver como que transfere essa amostra. Então a gente vai interagir com a nossa ferramenta, nossa escova cervical. A gente vai clicar em cima da lâmina que está na bancada. E a gente vai ver essa visualização aqui. Ele vai aproximar a escova da lâmina. A gente vai ter uma nova instrução na tela do celular do gesto que o usuário tem que fazer. Então a gente vai ver que a tela do dispositivo vai ficar azul. E vai ter essa animaçãozinha aqui mostrando que ele tem que fazer o gesto com o dedo para simular a lâmina. A gente vai ver aqui o gesto que ele tem que fazer. Vai colocar o dedo na tela, como se estivesse segurando o instrumento, e vai esfregar e transferir essa amostra do instrumento para a lâmina.
Então, o usuário vai completar isso. Beleza. Aqui são as 3 interações que a gente desenvolveu utilizando os gestos com o celular. Aqui a gente volta um pouco mais atrás e volta a falar sobre o HPV Combate. Ele foi o jogo de tabuleiro desenvolvido pelo pessoal da Univesp. Ele tinha que ser um conteúdo complementar ao simulador. Ele aborda o conteúdo de aprendizagem, rastreio e o tratamento do HPV. E a gente tinha essa ideia de, poxa, a gente terminou o simulador e o aluno deveria sair do computador e deveria ir para o jogo de tabuleiro. Então teria essa transição, seria mais ou menos como 2 artefatos diferentes. O que a gente queria fazer é pegar esses 2 artefatos e transformar numa coisa só. A gente queria unificar a experiência do tabuleiro e do simulador. Então, como que o jogo de tabuleiro funciona? É que eu tenho 4 caminhos que o aluno tem que percorrer, e cada um deles é um certo caminho de conhecimento, que ele tem que obter um certificado, e obtendo os 4 certificados ele completa o jogo. Então, ele vai ter cartas coloridas, cada uma representando questões sobre esses caminhos de conhecimento, e a nossa ideia era utilizar um circuito Arduino. A gente criou um circuito com vários botõezinhos coloridos, representando os 4 caminhos presentes no jogo, e o usuário devia clicar esses botões para, dentro do simulador, ele conseguir ver essas questões e poder interagir, fazer essa integração físico-digital com o simulador e o jogo de tabuleiro. Então, essa é uma implementação que ainda está em desenvolvimento, a gente não chegou a concluir até o presente desse trabalho, mas a gente já tem um protótipo e a gente está na fase de integrar com o nosso simulador. E avançando, a gente realizou um teste em sala de aula com o PapSim. A versão que a gente utilizou não tinha ainda a coleta interativa, que é a coleta com o dispositivo celular, e ainda não tinha integração com o jogo de tabuleiro. Então, o que a gente testou com os alunos foram aquela cena 1 e cena 2 explicada anteriormente, esses artefatos que foram gerados posteriormente. Então, foi realizado com uma turma de 2º ano de enfermagem da Unifesp, uma turma de 60 alunos. Então, nesse teste, primeiramente, os alunos tiveram uma aula teórica de citopatologia de 60 minutos, aplicada por professora médica patologista, e desses 60 alunos, 40 foram voluntários para participar do teste. Então, eles foram para o laboratório, tivemos que dividir, os alunos foram divididos em 2 grupos, por causa que não havia computadores para todo mundo fazer de uma vez só, e individualmente cada um dos alunos ia fazer a execução do simulador. Então, os alunos demoraram entre 25 e 60 minutos para completar esse processo completo, alguns demoraram mais que os outros, e ao final do simulador, o aluno ele tinha que responder um questionário baseado em Pleasure Frameworks, onde tinha que avaliar 13 sentimentos e uma escala de 1 a 5. A gente considera também o 0, que é quando o aluno ele não queria opinar quanto àquele sentimento. Então ele tinha essa opção também e ele podia não opinar. Então a escala de 1 a 5 é no modelo Likert, então eu tinha a carinha triste, carinha muito triste, a carinha neutra, a carinha feliz e a carinha muito feliz. Esses 13 sentimentos que o aluno tinha que opinar. Então, esses sentimentos é a criação, exploração, descobrimento, dificuldade, competição, perigo, cativação, sensação, simpatia, simulação, fantasia, camaradagem e subversão. Então, aqui a gente consegue ver esse Violin plot de como foi a distribuição das notas dadas pelo aluno. Por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, na criação, que está mais gordinho em cima. Vou pegar o marcador. Quer dizer que, poxa, os alunos deram uma nota bem alta para esse sentimento. Aqui eu tenho o perigo, os alunos deram uma nota bem alta para esse sentimento. Aqui eu consigo ver que criação, exploração, descobrimento, simulação, que tinha bastante a ver com o nosso projeto, eles receberam notas bem altas em média. A gente consegue ver aqui que tem essa distribuição bem alta próximo da nota 5. Por exemplo, perigo e subversão, que não deveria ter muito trabalho, teve bastante nota 1 ou usuários que nem opinaram aqui como 0. Então aqui a gente tem a média e o desvio padrão das notas recebidas para cada categoria. A gente consegue ver que a gente recebeu notas bem altas para criação, exploração, descoberta e para simulação. E no desvio padrão a gente consegue observar algumas coisas. Por exemplo, essa nota que a gente recebeu bem alta, por exemplo, a simulação, que tem bastante relacionado com o que a gente apresentou, e tem esse desvio padrão bem baixo, que a maioria dos alunos colocaram ou nota 4 ou nota 5. E teve alguns sentimentos que teve essa nota com um desvio bem alto, por exemplo, a camaradagem, que teve um desvio padrão de 1.8. Teve alunos que colocaram 5, alunos que colocaram 1, teve uma boa distribuição aí.
Por exemplo, o motivo de essa nota não ser mais alta é porque todo mundo estava no computador individualmente e não tinha nenhuma motivação para um aluno ir lá conversar com o outro, fazer uma interação, talvez, para conseguir avançar no simulador. Então aqui a gente avança para a conclusão. Então a gente consegue ver que o trabalho resultou no desenvolvimento do simulador PAPSIM e que ele apresenta uma boa aceitação nos estudantes de enfermagem, indicando que tem um potencial bem alto para o ensino em patologia. Então ele tem esses passos futuros, que é terminar a integração do jogo de tabuleiro com o simulador e aumentar os nossos casos de teste depois que a gente terminar de fazer a integração dessas outras ferramentas para poder finalizar e, de fato, validar a efetividade do simulador que a gente desenvolveu. E é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem presentes aqui na minha apresentação. Muito obrigado. Passou um pouquinho do tempo, mas penso que foi valiosa aqui a sua extensão. Isso não foi muito tempo, foram 3 minutos e meio aproximadamente. E gostaria de destacar aqui algumas informações que eu acho relevantes aqui, que este trabalho ele tem coorientação da aluna de doutorado Andressa Germano da Silva, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que é aluna de doutorado nesse momento aqui, 20 de agosto de 2025, aluna de doutorado do programa de pós-graduação em patologia da mesma Universidade Federal de São Paulo. Então vamos aqui para o momento da banca, né? E que, como eu mencionei anteriormente, vamos começar com a professora Andrea Maliverni. E talvez aqui o professor Diogo não conheça, mas ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, do programa de pós-graduação em patologia. E então vamos à palavra. Então, professora Andréa, você tem tempo livre, fique muito à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o convite em participar. E a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, dá para me ouvir? Bom, primeiro eu que gostaria de agradecer, me sinto honrada em participar dessa banca, né? Até porque nunca ouvi tantas vezes o meu nome ser citado numa aula, né? A professora Andréia, a professora Andréia, a professora Andréia, porque eu tô presente lá no simulador, né? Então, agradeço imensamente e me sinto muito honrada de estar participando aqui com vocês, tá? Bom, como os TCCs aqui na Unifesp, a gente tem 10 minutos para falar, eu me programei mais ou menos nesse tempo, mas tudo bem, a gente pode passar sem problemas. Em primeiro lugar, Bruno, eu queria te parabenizar pela sua aula, tá? Que é algo assim que a gente avalia bastante, né? E você se mostrou assim ser muito didático, né? Juntar a patologia com a computação, aí mostrar os vídeos no final e eu aqui na tela, né? A hora que você colocou o primeiro vídeo, eu esperando o vídeo rodar, daí que eu falei para a Andressa, eu não sabia que eu que tinha que apertar aqui, né, o play ali para... Então, essa união de patologia e computação, para mim, assim, está sendo uma grande realização. Então, parabéns pela sua aula, pela forma como você abordou esse tópico. E aí, assim, né, falando um pouco sobre o seu trabalho, né, que realmente eu sou suspeita, né, para falar, mas eu acho assim fantástica, né, essa iniciativa de criar essas ferramentas interativas para o ensino, principalmente da patologia e principalmente para os cursos da área de saúde não médicos, né, porque a gente sabe, você mostrou aí para a gente, né, que existe essa lacuna, né, na área da saúde, dos cursos não terem aula prática, né, de patologia. Então, focando principalmente na enfermagem, que é uma área super importante, né, principalmente nessa temática que vocês estão abordando, né,
e também na biomedicina, que é quem vai fazer a leitura dessas lâminas depois, né? Então, assim, já de início também, parabéns, né, por fazer essa união, né, e utilizar essa plataforma Unity, né, que você comentou, né, e essa exploração aí de estratégias super inovadoras, né, principalmente o físico digital, né, então essa sacada, assim, né, de usar o smartphone, né, para fazer girar, eu achei super interessante. E aí, tem uma primeira pergunta para te fazer, que é algo assim, bem pessoal, que eu gostaria de saber. Mas eu gostaria que você contasse um pouco como é que foi para você fazer essa interação aí da patologia, que é uma área completamente diferente da tua, né? E acho que você até pode depois fazer um curso de especialização em patologia, né? Porque você apresentou aí de forma bem adequada, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi realizar esse trabalho da Uhum. computação na área da saúde, principalmente aí na patologia, que tem tantos detalhes. Uhum. Como você consegue imaginar, muito longe da minha zona de conforto, né? Logo nas primeiras reuniões, muito complicado para mim entender tudo que já tinha sido elaborado por quem veio antes de mim no trabalho, muitos assuntos que eu não conhecia, eu tive que fazer um período bem longo de pesquisar, entender. Por exemplo, o YouTube é um lugar bem útil para isso, a gente consegue bastante ferramentas mais visuais, de entender o que é o procedimento, como que são realizados os procedimentos, a coleta, mas eram muitas informações que eu não estava, muitas que eu nem conhecia a existência, sabe? Então, foi muito interessante coletar todas essas informações novas, sabe? Trabalhar com o pessoal da Unifesp, a Andressa também, que é a nossa orientadora. Muito legal descobrir as informações novas e descobrir como a gente consegue usar o que a gente aprendeu na faculdade e como a gente consegue melhorar a vida nesses outros ramos de estudo, nessas outras ciências, né? Como a gente consegue utilizar o que a gente aprendeu aqui para ajudar essas outras áreas, essa integração interdisciplinar que achei muito bacana, sabe? Ai, que legal, fico muito feliz, porque para nós também, né, foi assim, muito gratificante, está sendo, né, gratificante, né, porque a gente aqui, a gente sabe, né, a teoria, aqui a prática, mas do laboratório, né, e essa união, assim, de duas áreas tão diferentes, mas que podem se unir para um bem comum, né, é muito interessante, né. Então, parabéns, fico muito feliz com isso. E aí, falando um pouco agora do trabalho mesmo, né, do relatório que você encaminhou para a gente, separei alguns pontos para a gente conversar, tá? Então, o estudo, né, ele traz essa validação da aprendizagem, né, e o desafio da competição, né? E aí eu queria saber com você também, já que essa validação se concentrou na aceitação e no engajamento, né, dos alunos, como que você vê em futuras etapas para tentar mensurar isso de uma forma mais direta e mais robusta, assim, esse impacto do PAPSIM, né, no conhecimento efetivo mesmo para as habilidades clínicas dos estudantes. Uhum. Talvez uma maneira, por exemplo, numa maneira como a gente abordou, né, esse estudo com essa turma, a gente abordou muito essa parte de sentimentos, sabe? Talvez a gente tivesse que fazer um outro estudo, mas abordar na percepção, tipo, qual é a qualidade do simulador, o quanto ele acha que ele conseguiu absorver de informação do simulador, quais que são as melhorias, sabe, que o aluno ele consideraria para esse simulador, sabe? Então, talvez algumas perguntas um pouco mais diretas, além dos sentimentos, para a gente talvez pegar uma informação mais concreta do o quanto o aluno acha que está aprendendo, sabe? E não Uhum. sei, talvez a gente podia até fazer
fazer um teste para saber o quanto o aluno aprendeu, sabe? Tipo, se ele conseguiu absorver bem a informação no final desse processo da simulação que durou de 30 a 60 minutos, sabe? Talvez comparar com um aluno que só fez aula teórica e pegar as informações mais práticas e ver quem consegue elaborar um pouco melhor essa informação, sabe? Certo. E aí também, né, como você falou, né, que foram utilizados esses sentimentos, eu estava até comentando aqui que, como a gente aqui também, a gente faz muito essa parte de educação em saúde, né, eu também fiquei imaginando a gente criar para esses sentimentos como se fossem algumas caricaturas, por exemplo, os divertidamente, né? Quando eu comecei a ler, eu pensei nisso na hora que eu estava lendo o seu trabalho, não tinha pensado isso quando estava conversando com a Andressa a respeito do trabalho dela, de tentar fazer algo, sei lá, algo mais visual mesmo para o aluno, sabe? Eu acho que às vezes também só ler as palavras não reflete tanto o que ele realmente está sentindo. E aí eu fiquei pensando também com relação à inclusão desses testes, né? Então, assim, você tem aí a percepção dos estudantes, como você estava falando, né? Acho que é super válido e está também como um objetivo nosso, até acho que na primeira turma que foi testado, alguns alunos no final eles falaram assim: mas o bonequinho não mexe, né? Eles não entenderam que era um protótipo ainda, né? Então, eu acho que quando a gente conseguir aí, né, verbo e tudo mais, para conseguir realizar toda essa parte, né, de ficar mais dinâmico, acho que também vai ser um pouco diferente, né? Acho que pode ser que a gente tenha outra avaliação dos alunos quando tiver dessa forma, né? Seria interessante até que os mesmos alunos, né, que avaliaram o protótipo, avaliassem depois, quando a gente conseguir fazer algo mais dinâmico com movimento, né? E aí, me fala outra coisa, com relação não sei se eu vou falar certo, né? Porque são nomes todos novos para mim também, né? Assim como o Papa Nicolau é para você, esses nomes também são diferentes para mim, né? Então, quando a gente está falando do uso, né, desse Quack Action System, né? Você acha que para futuros desenvolvedores ou até mesmo para especialistas em patologia, sem o conhecimento da programação, você acha que no futuro eles podem criar ou adaptar novos cenários e até mesmo os protocolos? Com certeza. Isso é até uma das motivações para a gente ter feito isso, é que, por exemplo, a gente achava que outro mecanismo era muito complicado de trabalhar, sabe? A gente criou esse tema em gráfico que é mais visual, sabe? Você consegue ver as instruções, eu consigo ver o diálogo, eu consigo ver os caminhos sendo percorridos. Em teoria, para você montar uma cena com aquele mecanismo, você não precisa digitar uma linha de código. Claramente, para fazer, talvez, algumas coisas mais complexas, que fogem um pouco das implementações mais padrões, você é necessário estender algumas das funcionalidades, mas com aquilo, mais um conhecimento básico de design dentro do Unity, consegue fazer bastante coisa sem precisar tocar uma vez numa linha de código, sabe? Nossa. Não é possível, sim, você integrar outras pessoas com backgrounds diferentes para conseguir interagir, melhorar, editar, sabe? Olha que interessante. E quais as limitações assim que você acha que foram as mais importantes aí no seu trabalho e o que
e o que você acha que poderia ter feito para suprir essas limitações? A principal limitação que a gente encontrou foi essa da cena 1, sabe? Tipo, a mesma percepção que seus alunos tiveram, a minha percepção também, sabe? Tipo, poxa, a gente tá trabalhando com coisas interativas, sabe? Com a prática, mas a gente tinha aquelas cenas tão estáticas, sabe? Então aí praticamente foi onde morou minha principal dificuldade, sabe? Até mesmo para mim mesmo, tipo, conseguir visualizar, entender o que está acontecendo, principalmente que eu sou mais distante dessa área da saúde. Então foi assim que a gente começou essa iniciativa de, poxa, vamos fazer essa primeira parte só que mais legal, como a gente consegue melhorar, como a gente consegue melhorar a interação, vamos deixar mais legal, vamos colocar animação, vamos deixar mais bonito, sabe? Então, praticamente, essa foi a nossa principal dificuldade, sabe? Como a gente consegue melhorar essa parte da cena, como a gente consegue deixar mais interativo, como eu consigo agradar mais visualmente, sabe? Porque você consegue ver quando você vê uma coisa bonita, você consegue, sabe, associar um pouco mais os sentimentos ao que você está fazendo, sabe? Sim, com certeza, né? É aquilo que eu acabei de falar também, né? Acho que quando os alunos se, né, pegassem a mesma turma que avaliou agora, se um dia tiver toda essa articulação aí, né, e eles avaliarem novamente, com certeza os sentimentos serão outros, né? E existe, assim, algum plano para você expandir para outras patologias, assim? Ou você vai realmente mudar totalmente de áreas aí? Atualmente, eu tenho os planos traçados para o projeto, conversado com a Andressa, quais são as futuras melhorias, mas no momento eu estou saindo da execução do trabalho, mas um dos principais componentes que precisa fazer também é na cena 2, da mesma maneira que a gente fez com a cena 1, essa parte mais interativa, da coleta, a gente fazia a mesma coisa, só que com a preparação das lâminas, sabe? Então seria muito bacana se na cena 2 a gente tivesse bem parecido. Sei lá, eu pego o meu celular aqui, ó, a minha lâmina, daí eu consigo pegar na mesa meus Colocar para corar, equipamentos, meus colocar o instrumentos, colocar corante. para colar, daí você vai na capela de exaustão, vai pegando os frascos, seria muito legal. Imagina se conseguisse pegar o celular como se fosse um frasco, você vira, por exemplo, Nossa, para seria conseguir. Seria muito legal, né? muito bacana mesmo, né? É, e aí, assim, por último, é, eu, eu li todo o seu trabalho, tá? Achei que está muito bem escrito, até achei que não teria necessidade, assim, de você escrever toda a parte de como é realizado, né, o teste do Papa Nicolau, enfim, né? Mas eu entendi, né, o fato de você ter colocado tudo, né? E a única coisa, assim, na sua escrita, que está realmente, assim, nossa, eu fiquei encantada de ler, é que no seu resumo, eu não sei se é norma de vocês, mas o seu objetivo está no presente, a sua metodologia está no futuro, e aí sua conclusão está no passado, né? Então, só isso, assim, que eu realmente fiquei na dúvida. Eu falei, será que é alguma norma ou tem que colocar tudo para o passado mesmo, né? E, e a sua introdução mesmo, que está bem completa, você abordou. Até a hora que eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas esse aqui é um trabalho de patologia, né? Não, não é um trabalho de computação. Aí a hora que eu comecei a ler computação, aí eu não entendia quase mais nada, né? Então, foi bem interessante isso, né? Então, agradeço, assim, de você ter tido esse cuidado, né? De escrever toda essa parte muito bem detalhada, né? Mas ficou muito interessante. E te parabenizar, porque assim como os TCCs que eu participo aqui da biomedicina, que a gente sempre comenta aqui, eu gostaria de falar para vocês também. Esse não é um trabalho de TCC, esse é um trabalho de mestrado, né? Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo, tá? Aqui os alunos da biomedicina, tanto que eles já saem da graduação e já vão para o doutorado direto, porque o TCC deles
é isso que você apresentou aqui, é um trabalho muito complexo para um TCC, né, e que realmente vale uma nota aí de mestrado, né? Então, te parabenizo mais uma vez, agradeço todo o cuidado que você teve em escrever esse relatório teu, tá? E boa sorte aí, né? Parabéns. Muito obrigada, professor André. Obrigado eu, professora Andréa, e satisfação de novo. Assim, agradeço muito pela sua participação aqui, também da Andressa, que aparece lá atrás de você, aqui na câmera. E vamos aqui agora para a segunda participação de banca, do nosso colega aqui da UFABC, da Ciência da Computação, professor Diogo Martins. Diogo, o tempo é seu, tempo livre, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui conosco. Bom, eu que agradeço, um prazer participar, eu sempre gosto de participar das bancas, a gente sempre aprende alguma coisinha, né? Sabe que as pessoas estão trabalhando também, né? Sempre vem novidades aí que eu gosto também, né? Para refrescar um pouco os conhecimentos também. Bom, eu vou começar parabenizando, né, o Bruno, acho que é um trabalho muito bom, com um esforço grande aí de desenvolvimento, com certeza, em construir todos esses protótipos, né, com refinamentos aí iterativos, lições aprendidas durante o processo, né, que geraram aí também novas versões melhoradas. Então isso aí eu acho que faz parte do aprendizado também, né. Tem também o grande mérito, né, de ser um trabalho interdisciplinar, que nem é uma coisa que nem sempre a gente consegue, né, trazer, muitas vezes fica compartimentalizado dentro da computação, até porque não é fácil, né, você fazer um trabalho interdisciplinar, é difícil vários aspectos de integrar, né, conhecer a outra área, né, também tem as questões de às vezes dificulta a comunicação, né? Às vezes as áreas são muito diferentes, enfim, então eu acho que tem esse grande mérito aí de ser interdisciplinar, né? E além da área da saúde, a gente tem também a área da educação, né? Então a gente pode até colocar mais de uma área fora da computação, né? Então acho que nessa questão aí tá de parabéns. Tem aí também, eu percebo, né, várias inovações aí, que inclusive eu queria conversar melhor sobre, né, desde do Quack Action System, né, que eu tenho algumas perguntas, tem uma questão também aí interessante envolvendo uma linguagem, né, de comandos estruturados aí, que eu também tenho algumas perguntas sobre, mas eu achei bem interessante essas duas questões aí. E a validação, né, que às vezes é uma questão também que fica meio deficiente em muitos trabalhos, e principalmente quando envolve pessoas, né, na avaliação. Muitas vezes a gente inclusive trabalhos que eu oriento, muitas vezes a gente acaba evitando, né, colocar os usuários no loop, porque acaba, muitas vezes atrasa o trabalho, enfim, você tem que passar pelo comitê de ética, né? Então, e esse trabalho teve esse elemento que agrega bastante, né? Quando você, pensando que é um sistema interativo, né? Que vai ser, obviamente, usado por pessoas, colocar a pessoa no loop, não ser simplesmente uma avaliação simulada, né? Enfim. Bom, então, o meu resumo, né, dessa intervenção toda é que o trabalho é muito bom, sem sombra de dúvidas, né? Então, mas obviamente eu tenho alguns pontos que eu gostaria de esclarecer melhor aí, fazendo algumas perguntas para o Bruno, tá? O Bruno, eu queria saber mais sobre esse método que você menciona lá como Quick. Deixa eu pôr errado aqui, não é Quick, Quack Action System. Quack Action System, né? Ele foi desenvolvido... perdi o áudio, voltou. Ele foi desenvolvido por você ou você se baseou em algum método que já existia, uma continuidade? Qual que é o histórico
Eu baseei num... Eu tinha feito um jogo para um jam, era um jam de 2 dias, e eu tinha criado um fluxo de cenas que tinha uma certa, não diria que é muito parecido, mas tinha uma certa correlação com como funcionava o jogo. Tinha diálogo, tinha controle de estados e tal. Só que ele era muito, 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 muito simples, que ele foi feito na pressa, porque era um dia de 2 dias para fazer um jogo, sabe? Então eu deprequei algumas partes desse sistema que eu já tinha feito e elaborei em cima dele, fiz melhorias, mas todo o sistema de condições já existia lá, existia esse sistema. Só que lá eu defini as ações como vários itens no inspetor do Unity, sabe? Então, tipo, era difícil de trabalhar. Mas estruturalmente fazia bastante sentido, mas a parte de você fazer essa interação era complicado de fazer essas ações. Então, praticamente no final do fluxo day, depois das melhorias, eu arranquei essa parte que eu tinha os meus elementos no inspetor e eu criei aquela cena de edição de nodos, que é baseada na biblioteca Xnode, que é open source na Unity, que é muito mais fácil de trabalhar. Eu fiz todo o color code das funções baseado no que tipo de funcionalidade é aquela, para você ver de longe o gráfico, você entender o que está acontecendo lá, sabe? Então, praticamente foi uma melhoria desse sistema que eu utilizei para um projeto anterior. Entendi. Eu achei muito interessante essa... É um sistema, você chama de um sistema, né? O sistema de eventos. O Quark é o meu flavor é um de sistema nome. de eventos. Inclusive, eu achei que na monografia, em maior parte, mas na apresentação um pouco menos, porque em geral também a gente percebe que as apresentações costumam ficar melhores que a monografia, né? Mais completas, mais estruturadas, depois a gente acaba até tirando algumas dúvidas da monografia, que inclusive aconteceu, porque a sua apresentação, de fato, replicou essa coisa de ficar mais completa, né? Mas tanto na apresentação melhorou um pouco, eu senti que esse Quark Action System ele ficou um pouco subestimado no seu relatório, na sua apresentação, porque para mim ele é uma contribuição importante do seu trabalho, aí pensando no aspecto de ciência da computação. Você menciona ele no trabalho, mas eu acho que ele ficou meio assim, numa sombra ali, tá? Sabe? Você falou bastante do domínio, né, do problema, que é da simulação, né, dentro da saúde, falou bastante dos cenários, né, longamente você descreveu os cenários ali da simulação, mas essa contribuição boa, do meu ponto de vista, pensando aí ciência da computação, né, que seria um aspecto forte, que é o QAS, eu acho que você poderia ter descrevido um pouco melhor, né, e também dado uma fundamentação, digamos assim, frente ao estado da arte, de coisas parecidas que a gente já pode encontrar sobre ele. Então, alguns artigos aí que tratam esse problema de tratamento de eventos aplicado a simulações, né? Porque é um tema extenso, né? A gente tem bastante sistemas aí baseados em eventos para fins de simulação, né? Só para não dar aquela impressão de que, né, saiu tudo da sua cabeça. E com certeza não saiu. Isso aí tem um histórico, né, de abordagens nessa linha, até para quem lê o seu trabalho conseguir reconstruir da mesma forma que, né, você chegou nesse ponto, conseguir também reconstruir como que se chega aí, né? Então, acho que talvez alguns artigos aí mais voltados a... Eu vi que vocês têm também um trabalho publicado, né, envolvendo esse trabalho. Talvez nesse artigo tenha aí algumas referências que não entraram, não sei. Mas eu acho que esse outro artigo ele é mais voltado na parte da saúde, ele não vai tão a fundo em como funciona, sabe? Ele entendi. é bem superficial nessa parte da computação. Sim. Eu acho assim que numa nova iteração do trabalho, você disse que está se desligando, enfim, mas se alguém mais continuar, eu acho que valeria dar uma fundamentação aí boa nessa parte, os trabalhos relacionados, e também explicar melhor, porque eu fiquei com várias curiosidades ali de como funciona, né, tem aspectos importantes de programação aí envolvidos e arquitetura de software também, né, desde arquiteturas baseadas em eventos e programação baseada em eventos. Mas, enfim, só essa observação aí.
outra observação que eu tenho mais técnica é em relação a, mudando um pouco, né, do foco, é a linguagem você chama de linguagem de comandos, né? Eu acho que ela não tem um nome específico, ou tem? Não tem um apelido igual o outro que eu chamei de Quark Action System, mas eu chamo de sistema de autorização. Sim. Então, esse também poderia ser esse para mim também pode ser uma contribuição boa do seu trabalho, que também acho que ficou um pouco ofuscada, né, no texto. Porque a gente tem diversos trabalhos falando de linguagens específicas de domínio, linguagens de autoria, né, linguagens de autoria de simulação, ou até de jogos, né, e que combinando, né, a linguagem que você começou a desenvolver junto com um sistema de execução, a gente pode até pensar, né, num desenvolvimento aí que vai um pouco também na linha do que a professora Andréia mencionou, de trazer, né, a autoria mais próxima do usuário, não do usuário necessariamente final, que é o estudante, né, mas do professor que vai criar essas simulações. Que daí você tem também um desdobramento pensando no que a gente fala muito hoje em end-user programming, né, que é a programação voltada para o usuário final, né? Então, se você tem uma linguagem simplificada, mesmo que seja escrita, né, ou uma representação visual dessa linguagem, que no seu caso você propôs em grafo, né, e você tem uma engine, né, um mecanismo para executar documentos, né, feito nessa linguagem, você tem quase um workflow completo de end-user programming, né, que dá para mim, poderia sim pensar numa abordagem nessa linha aí, né? Mas enfim, eu pensei em todas, eu enxerguei dessa forma, né, enquanto eu estava analisando, mas enfim, eu acho que faltou talvez dar um foco maior nisso aí, mas você vê um potencial muito grande, né, nesse tipo de trabalho, a gente vê o resultado ali, talvez mais essa questão da narrativa mesmo, né, de como contar essa historinha, né, para vender o peixe mesmo, né, porque às vezes você vai publicar um próximo artigo aí, falando, ó, isso aqui tem todos esses aspectos aqui que a gente fechou um workflow completo, né, daí, vamos supor, a gente tem esse domínio da saúde, né, patologia, enfim, é um desdobramento possível, mas daí você tem infinitos outros que você pode trazer essa arquitetura e adaptar, né? Não necessariamente, né? Você pode ter um componente de domínio que você acopla, né, dentro dessa linguagem, e a partir dali você gera para esse domínio. Daí você tem mas o mecanismo principal ele pode ser um pouco mais genérico e parece que um pouco ele é mesmo. Pelos nomes que eu vi você mencionando ali, até no grafo, né? Enfim, não necessariamente eles precisam estar restritos a esse domínio. Você consegue, eu acho que com pouco trabalho, generalizar, né, modularizar as coisas de uma forma, de modo que você consegue, inclusive, trazer outros domínios aí para essa, digamos, essa linguagem de autoria com todo o ferramental envolvido, tá? Bom, deixa eu ver quanto tempo eu já falei, para não estourar muito aqui. Já falei bastante, deixa eu só fazer as amarrações finais aqui. Enfim, o texto, eu senti que você escreve muito bem, a gente entende, né, o fluxo aí do texto. Talvez por questões de tempo, faltou só um refinamento melhor aí do texto, né, porque a gente identifica diversos probleminhas pequenos que são fáceis de solucionar, desde ortografia, concordância, plural, singular, né? Então eu fiz várias anotações ali, mas às vezes quando a gente faz no LaTeX, né, os alunos às vezes esquecem de fazer a revisão ortográfica, né? Digita lá no LaTeX, compila, e como não está no Word, não tem aquela... Mas o LaTeX também você roda o Aspel ali, né? Enfim, que são probleminhas que com certeza se você passasse o Aspel, ele pegava ali pra gente, tá? Então, acho que numa versão final seria interessante dar pelo menos a ortográfica, né? E hoje em dia também você tem, né? Vamos ser hipócritas aqui, o que os alunos usam, a gente usa também, Valdes, né? Joga o LaTeX no
no chat GPT e pede para ele dar uma corrigidinha ali. Fala, não estou pedindo para o chat GPT escrever, né? Mas fala, corrija, né? Procure problemas de ortografia, né? De entendimento, de redação, melhorar o tema, o texto para mim, né? Essa que seria a ideia. Porque tá bom, mas assim, esses probleminhas acabam prejudicando um pouco a qualidade do texto final, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma questão importante aqui. Eu acho que é isso. Eu gostei bastante do trabalho, eu achei bem interessante. Eu já trabalhei mais no passado com engenharia de documentos, eu acho que tem super relevância aí nessas linguagens de autoria para jogos, né, para programação final do usuário. Eu acho que tem bastante potencial aí para vocês, pelo menos do meu ponto de vista, para vocês continuarem o trabalho e ter desenvolvimentos interessantes, tá? Então, parabéns, Bruno, gostei bastante do trabalho. Bom, espero que você continue aí desenvolvendo. Mas a gente percebe também que você não tem dificuldade nenhuma de desenvolver, né? Você vai, pega, faz, vê os problemas, resolve, integra plataformas e traz móvel e traz desktop. Começa com desktop, vê que não está satisfeito, vai, traz a questão móvel também. Então, né, tá de parabéns aí. Tá, acho que está totalmente preparado aí para fechar o curso mesmo, né? Porque é a etapa de fechamento. Então, acho que você prova para a gente que você merece aí o diploma, né, de bacharel. Tá bom? Obrigado, pessoal. Então, muito obrigado, professor Diogo, meu colega que, junto comigo, fizemos o concurso juntos na UFABC em 2014, passamos juntos no concurso. Então, é sempre uma satisfação imensa, tenho um carinho imenso por você, Diogo. Eu sempre relembro aquele dia, o dia principalmente do resultado ali, que foi bastante traumático. A gente ficou preso no elevador, você lembra? E com horas de espera, né? E o elevador lotado, nossa. Isso, foi meio traumático mesmo. Exatamente. Mas vamos aqui aos minhas ponderações aqui, e gostaria de contar um pouco aqui do histórico do estudo, né? Então, esse aqui é um estudo, então, assim, essa minha fala vai bastante direcionada a você, Diogo, e para quem for assistir este vídeo, esta apresentação, que ele teve um histórico de que ele surge por meio de uma iniciativa de extensão universitária, que eu coordeno um projeto de extensão chamado Diversão Séria, e nós, os alunos, nós damos visibilidade às nossas ações, e numa dessas ações, a aluna de doutorado, a Andressa, participou da ação que era a oficina de prototipação de jogos, lá no campus de Santo André, na UFABC, e ela, antes de ir, teve um contato prévio por e-mail, e dali nós não nos desligamos mais, né? Então ela manteve contato, dialogou bastante, conectou aqui pontos de interesse da professora Andréa, com pontos de interesse meus e dela. Então, e ela é a coorientadora desse trabalho. Então, mais do que isso, ela é uma arquiteta aqui desse estudo também, porque ele é fruto de uma colaboração aqui, talvez menos de menor participação minha e da professora Andréa, mas muita intensidade de trabalho aqui da Andressa, e que ela faz o doutorado no programa de pós-graduação em patologia na Unifesp, e esse ponto aqui, ele finaliza uma experiência que num primeiro momento não deu certo, que foi casar aqui, alinhar um trabalho de iniciação científica com o de PGC, né, que é o TCC, como nós chamamos, André, o projeto de graduação em computação. E ali houve uma decepção, a dupla não se acertou, e depois veio uma nova dupla, que foi aqui o Bruno, junto com o Gabriel Silveira Gonçalves, que ele é o de iniciação científica,
e dali deu muito certo. Então, isso aqui, Diogo, é parte de um todo, né? Ele faz parte de um guarda-chuva maior, que é o de desenvolvimento de artefatos tecnológicos que proporcionem aqui aprendizados para alunos da área da saúde, que é uma área que, a grosso modo, nós não temos na UFABC. Nós temos algo que tangencia, que é o bacharelado em neurociências, mas ele não tem o mesmo foco que os outros cursos, que a Unifesp é muito forte nisso, tem. Então, gostaria de também parabenizar aqui a Andressa, que ela teve aqui uma grande intensidade, ela teve uma capacidade de reunir aqui semanalmente, pelo menos 30 minutos por reunião, esse grupo, né? Então, a aluna de doutorado, um aluno de iniciação científica e um aluno de finalização de TCC. Então, sem a Andressa, essa colaboração toda não existiria. Sobre o trabalho em si, o Bruno sempre mostrou grande facilidade aqui de desenvoltura em programação e de comunicação. Ele nunca falhou aqui com a comunicação. É algo que a minha bagagem aqui como orientador de aluno de TCC tem do aluno, principalmente no último período, ele passa a desaparecer, né, por mais períodos de tempo. Então, o aluno normalmente começa muito entusiasmado e aquele entusiasmo vai se diluindo com o tempo e fica cada vez mais difícil da defesa acontecer. Então, esse momento aqui, eu vejo com assim, muita alegria esse momento. Então, parabéns, Bruno, que não é fácil chegar nesse dia, nesse momento de defesa. E o perfil dos alunos que finalizam são alunos que já trabalham, já atuam no mercado de trabalho. E o Bruno faz parte dessa realidade. Então, isso também caracteriza esse contexto do aluno começar muito entusiasmado e vai se diluindo, porque ele vai se ocupando com atividades laborais. E acaba que o orientador ele compete com o chefe do aluno, né? E normalmente nós perdemos essa competição, né, Diogo? Então, aqui o Bruno conduziu com muito afinco, com muito entusiasmo e muita seriedade aqui essa atividade. Mas tem os seus vícios, né? Então, o Bruno, ao longo da defesa, ele falou aqui algumas palavras de linguagem coloquial, né? Falou assim, bom pra caramba, é bonitinho e tal, esse cara aqui, né? O jogo todo em uma sentada só, né? São coisas mais coloquiais que fogem de uma linguagem acadêmica, né? Mas eu entendo esse contexto porque isso é repetido por outros alunos, Bruno. Imagino que o mercado de trabalho impõe esse linguajar e que é muito difícil trazer o aluno para uma linguagem mais acadêmica. Então, só esse cuidado para ambientes acadêmicos tentar aqui segurar alguns jargões, né? Outra coisa, a questão da escala que foi mencionada aqui, né? Em escala, né? No primeiro momento, nós pensamos na profundidade. Alô? Estão me ouvindo? Tá. Voltou. Que eu achei que... Ah, tá. Eu acho que eu tinha congelado, né? No primeiro momento, nós pensamos aqui, que é esse momento que vivemos agora, que é a área da prova de conceito. Então, nós pensamos aqui na profundidade dessa experiência. Então, esse artefato produzido, ele é uma prova de conceito e houve aqui essa validação que eu costumo chamar na área de interação humano-computador de experimento, e por isso a questão do comitê de ética. E aqui é uma questão de observar aqui o fenômeno de ensino-aprendizagem que acontece ali naquele momento da experimentação. Tá?
Então, esse foi um objetivo num primeiro momento, não pensamos em escala. O formato da apresentação, tanto do texto como dessa exposição aqui, ele apresenta, no meu ponto de vista, um conjunto de implementações, né? Mas o estudo em si, ele é muito mais do que foi apresentado tanto aqui nesta sessão, como no texto, né? Existe uma série de contribuições acadêmicas que não estão descritas no texto e não foram descritas aqui. Mas eu entendo também a realidade do aluno, que ele enfrenta outras realidades que, por vezes, não estão tão próximas da realidade acadêmica. Então, para cada uma das decisões tomadas, interação, houve uma série de reflexões, houve muita leitura, houve muito diálogo para que existisse aqui um entendimento geral das pessoas participantes. E essa descrição não está presente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o texto ele diz um pedaço de toda essa experiência, né? Ela foi muito mais rica do que consta no texto e na própria apresentação de hoje, né? A validação ela foi conduzida aqui pela Andressa e pelo Gabriel Silveira Gonçalves, em loco, né? Foi presencial essa validação, essa experiência, esse experimento. E foi exigido aqui do Bruno uma apropriação de conceitos. Por ser um trabalho interdisciplinar, ele teve que se apropriar de muitos conceitos esses não presentes, ou seja, conceitos ausentes em disciplinas da UFABC, que tem como a sua linha de frente, seu pilar principal, a interdisciplinaridade. Então, além da interdisciplinaridade da UFABC, que já é exigida aqui, teve um extra que o Bruno teve que se apropriar por conta da área em si, a área de aplicação. Este estudo aqui, ele gerou aqui não só um artigo, ele gerou 3, tá? Ele gerou um artigo aceito, aprovado para publicação no Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital de 2024, o SB Games 2024, em que o artigo ficou em segundo lugar na trilha de saúde, é uma das trilhas do evento. Então, primeiro artigo. Aí, isso levou a um convite da organização do evento para estender o texto e submeter para esse segundo artigo para um periódico, que é o JIS, é o Journal of Interactive Systems, tá? Estamos no momento que nós recebemos um retorno, respondemos e agora estamos no aguardo de uma decisão, espero que seja uma decisão final de aceite para periódico. E um terceiro artigo que ele foi aceito para o mesmo SB Games 2025, né? Então, é algo que eu considero bastante louvável aqui, um estudo, ele ter aqui 3 artigos aceitos, um deles para periódico. E sobre a continuidade aqui, que a professora Andréa falou, né? A minha taxa de insucesso em trazer alunos de TCC para o mestrado é muito alta, né? Eu aqui ao longo de 11 anos, agora vai ser a primeira vez que eu vou conseguir com outro, não é o Bruno, é outro aluno, para entrar no mestrado, justamente por essa realidade que os alunos têm. Eles começam a trabalhar no mundo corporativo, pegam um gosto com a coisa, e depois para voltar para uma realidade de estudante, num país como o Brasil, é muito difícil, né? Então, fica aqui a minha colocação nesse sentido. Mas continuarei com as minhas insistências, né? Eu não desisto tão fácil. Então, vou se o Bruno quiser, as portas estão abertas, né? E pelo que eu entendi aqui, estão outras portas abertas em outras universidades também, em outras áreas, né, para você seguir seus estudos.
né? Em breve aqui, imagino que o Bruno deve ter ou na sua agenda aqui a disponibilização do código, né, Bruno? E no GitHub, alguma situação assim, para que outras pessoas possam assumir o projeto e dar continuidade. Então, de modo geral, parabéns aqui, Bruno. A minha fala sempre vai no sentido de mostrar aqui a realidade do estudo, como que ele foi conduzido. Foi também uma insistência também, não só minha, mas muito da Andressa, também a orientadora, que nos conduziu, ajudou esse estudo a ser conduzido até esse momento, tá bom? Bruno, você gostaria de fazer alguma colocação, fazer alguma fala, antes de nós, a banca, se reunir numa sala de apoio? Só queria agradecer a todo mundo que participou do projeto, o Gabriel também que não está aqui, que me ajudou bastante, todo o pessoal da Unifesp, a professora Andréia, a professora Andressa, que é um anjo, a professora Andressa, ajudou bastante no trabalho, ela é a responsável por nosso trabalho ter dado tão certo. E é isso, professor. Muito bom. Muito obrigado. Então agora fechamos aqui o período do diálogo com a banca e agora vamos para a deliberação. Então para isso eu vou criar uma sala de apoio, vou colocar um tempo alto aqui, porque a plataforma que exige que eu coloque um tempo. Claro que a gente não vai demorar esse tempo todo, vou colocar ali 50 minutos, mas a gente não vai demorar esse tempo todo. Mas é só para garantir aqui que a gente possa ter uma certa tranquilidade no diálogo. Então, professor André e professor Diogo devem receber aqui um convite, é só clicar para entrar. Vou criar agora a sala de apoio. Nesse momento eu não vejo a interface da plataforma, estou criando aqui e vou colocar na sala de apoio as pessoas aqui. Vou tomar a liberdade de colocar a Andressa também, que é a orientadora desse estudo, na mesma sala. Eu, como estou de moderador aqui da sala, eu devo demorar alguns segundos para entrar na sala, mas pode entrar, ligar a câmera lá, que eu já estou chegando lá. Então, vou enviar o convite. E a gente sai dessa daqui? Isso, vai aparecer um convite aí na frente de vocês. Aí é só clicar no convite que vai abrir uma nova aba no navegador e aí vai entrar na sala, tá? Então, no 3 vai aparecer aí o convite. Então, 1, 2, 3. Deve ter aparecido aí, tá. Então, a Andréa já foi, o Diogo. Então, Bruno, eu vou interromper aqui a gravação. Isso. Uhum. Pausar. Porque aí depois no vídeo, aí fica... Senão fica um silêncio aqui e nada acontece, né? Isso, mas fica por aqui que daqui a pouco a gente volta, tá bom? Beleza. Valeu. Valeu, professor.
Vamos esperar eles voltar aí, Bruno. Opa, beleza. Beleza, tá me ouvindo bem? Oh. Ouvindo. Deixa eu ver agora se a Sim, Andréia já está entrando aqui. aqui. Muito bem, acho que eu já assumi aqui vou retomar a gravação aqui. Tá, então esse é o momento que nós voltamos da sala de apoio para a deliberação. Vou me tornar aqui apresentador para compartilhar. Eu acho que eu não estou aparecendo. Eu não estou aparecendo. Tá. Aqui, ó. Pronto. Aqui a câmera estava ligada na outra sala. Agora estou aparecendo. Tá, então deixa eu ver aqui. Compartilhar. Isto. Então, Bruno, viemos aqui informar a vocês, acho que ainda não apareceu, né? A ata aqui compartilhada. Agora deve estar aparecendo. Então, Bruno, viemos aqui informar, eu como presidente da banca, aqui, seu orientador, que depois da discussão da banca, foi decidido que você está aprovado, seu PGC. Então, parabéns aqui pela aprovação e mais do que isso, tem sido aqui uma prática que, pelo menos nas bancas que eu participo, de ter aqui um conceito final e com uma condição. E, no caso aqui, a condição vai ser eu controlar com você, acompanhar com você a finalização do texto, mas para todos os efeitos você está aprovado com o conceito A. E aí a gente combina aqui os acertos finais do seu texto. Então, parabéns pela aprovação. Então, muito obrigado aqui também pela sua colaboração, sua disposição de fazer parte aqui dessa história de colaboração com a Andréia. E obrigado, Diogo e Andréia, por participarem aqui dessa banca. Bruno, você gostaria de fechar aqui com algumas palavras? Vou fechar. Também quero agradecer, além de me agradecerem por participar dessa jornada, também foi uma jornada bem enriquecedora para mim, sabe? Gostei muito de fazer parte, aprendi bastante, conheci muitas pessoas legais no caminho e foi sensacional a gente trabalhar junto para fazer esse projeto. Maravilha, maravilha. Andréia, Diogo, gostariam de falar alguma coisa? Desculpa, pode falar, professor. Desculpa. Imagina, só parabenizar mais uma vez, viu, Bruno? E parabéns ao professor Andréia e à minha companheira aqui também. Isso aí, Bruno, parabéns. Está finalizando um ciclo aí longo, né? E eu sempre falo, né, que é difícil terminar o BCC, nunca é fácil, né? Passei um período curto na coordenação e na vice-coordenação, no caso. Fui em algumas formaturas e eu sempre menciono que a gente vê os cursos, né? Curso tal, 20, curso tal, 30, computação, 4, 3, né? É sempre 5, 6, vamos dizer, mas é sempre poucos, né, que a gente vê ali na reta final, né? Inclusive eu vou na formatura, tenho que assistir tudo, daí minha parte mesmo, que eu tenho que entregar os diplomas, é um negócio rapidinho ali. Teve um dia que eu fui, ninguém... Tinha 2 para se formar e não foi os 2, eu fui de bobeira. E é o curso mais procurado da FABC. É o maior curso, curso que mais tem alunos e as pessoas não chegam no final. Então é um grande feito, né? Não sei se você terminou também, estou falando aqui, né? Mas em geral as pessoas costumam deixar o TCC meio que para o final, mas pode ser que você tenha uma matéria ou outra ainda, mas mesmo assim, né? Tá mais para o final do que para o começo, então é um grande feito aí, parabéns. Obrigado. Muito bom, então a sessão aqui está encerrada, às 15h50. Podemos fechar, então mais uma vez agradeço e uma boa tarde a todas e todos, e vamos seguir aquele combinado que nós fizemos da assinatura da ata, tá bom? Tá. Combinado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.